Fala pessoal, tudo bem? Paulo Pareja aqui do canal Pareja Indica, e hoje a gente vai falar sobre uma das maiores dificuldades para o pintor em uma obra, que é a aplicação de massa corrida. Uma das perguntas, uma das questões que a gente tem mais perguntas dentro desse nosso ramo e que eu vou poder detalhar aqui desde o início da aplicação, como preparar uma parede para fazer a aplicação da massa corrida, até a preparação dessa massa corrida já para a pintura. Então fique com a gente que eu vou detalhar o passo a passo para você poder fazer um serviço de altíssima qualidade e cobrar o preço certo pelo seu trabalho. Bom pessoal, vamos falar aqui desde o início como a gente faz a preparação da parede e como você deve se preocupar com o tipo de material que você vai estar utilizando. A gente hoje tem várias marcas de massa corrida no mercado, umas mais densas, outras mais líquidas, e o que você tem que prestar bastante atenção? O tipo de reboco que você vai estar utilizando, que você vai estar trabalhando com ele, para você poder aplicar um produto de maior eficiência nesse reboco. Então, se for um reboco mais fino, você pode estar aplicando uma massa corrida até um pouco mais líquida, que na embalagem dela vem dizendo a quantidade de diluição que você pode estar executando. Lembre-se sempre de ler o que vem na embalagem, porque você deve fazer no mínimo aquilo que está na embalagem para não perder a garantia. Eu vejo várias pessoas querendo dar dicas e tal e acabam furando isso. Se você não seguir as regras mínimas do fabricante, você perde a garantia, você dá mau exemplo para o seu cliente do seu trabalho, tá? Quando ele chamar um técnico, seja lá de qual marca for, por causa de algum tipo de problema, pode até ser um problema do reboco que estourou na área da massa corrida, se ele vê que você aplicou a massa corrida de uma forma que denigra o material, que estraga o material, você perde a garantia. Agora você imagina, a gente falando de uma lata que custa às vezes 40, 50 reais, e uma casa que vão 100 latas de massa corrida, o quanto de dinheiro o teu cliente não pode estar perdendo? Já tive casos que a massa da casa toda não secava, a fábrica foi lá, pagou a mão de obra e pagou o material novamente. Então fique esperto com o procedimento que você vai executar. Primeiramente, viu o reboco, viu se aquele reboco está bacana, você pode passar a mão para ver se o reboco está esfarelando. Por que você faz isso? Porque se o reboco estiver esfarelando, quando você for fazer a aplicação da massa corrida, as pedrinhas do reboco vão vir junto com a massa e vão te causar problema na hora do lixamento. Você vai começar a lixar massa corrida com restinho de cimento. E isso é terrível para quem está lixando, porque quando começa a cair essas pedrinhas, começa a ficar cheio de buracos na massa corrida. Então você pode ficar muito atento a isso. Segunda coisa, você viu que está caindo alguns farelinhos, faz uma limpeza ou passa uma vassoura na parede para tirar esse excesso das pedrinhas, tá? Passou essa vassoura, se você achar necessário aplicar um selador, que ele vai te ajudar a impermeabilizar mais e preparar a superfície da parede para receber a massa corrida, vai inclusive ajudar a parede não puxar tanto assim a massa corrida, pode aplicar. Aí vão acontecer duas coisas. Primeira, como ele impermeabiliza a parede, a sua massa vai demorar um pouco mais para secar. Porém, você vai gastar menos material porque a parede não vai puxar tanto material. Segunda coisa, se você não quiser aplicar, não tem alguns materiais, algumas massas corridas, que elas dispensam o uso de selador. Aí você pode aplicar a massa, uma demão um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais cheia na parede, sem raspar tanto, né? Às vezes tem gente que gosta de raspar bastante para só tampar os buraquinhos e daí vem com uma segunda de mão e uma terceira de mão.
né? Ou tem quem dê a primeira de mão mais grossa para vir só dando uma casquinha com a segunda de mão e já lixar. Então você vê qual é a forma melhor para você fazer o seu trabalho, né? Se são 3 de mão ou 2 de mão, tá? Se forem 3 de mão, a primeira é uma mão raspada para tampar os buracos da parede, a segunda de mão uma mão normal e a terceira de mão é uma mão de acabamento, uma mão mais fina, né? Qual é o tempo entre uma de mão e outra? O tempo de secagem você vai verificar sempre na lata, tá? A temperatura do ambiente vai afetar muito, se você aplicou selador ou não vai afetar também. Não se baseie só no toque, porque a massa ela começa a secar de fora para dentro. Então às vezes você toca, tá seca, mas por trás dela tá úmida. Então quando você bota a lixa, ela desplaca. Então não tentem fazer só pelo toque, tá? Usem o toque, usem o tempo. Se for necessário, tem até o cheiro dela que muda quando ela seca. Quando ela está molhada, ela fica com um cheiro mais forte. Quando ela está seca, ela já fica com um cheiro diferente. Tá? Quando você dá uma lixadinha e ela já está seca, ela tem uma poeira diferente. Também você consegue sentir isso no tato. Tá? Então, usem todas as maneiras que você tem para poder reforçar isso. Segunda situação, quantas de mão a gente já falou, o acabamento a gente já falou, o tempo entre as de mão a gente já falou, você dá uma limpeza no reboco antes da aplicação da massa, já falou. Se você vai fazer o lixamento na primeira, na segunda ou na última, a gente já falou que o lixamento pode ser direto no reboco primeiro para tirar o excesso da poeira e na última de mão para fazer o acabamento. Feito isso, você vai poder finalizar a aplicação da massa corrida de uma forma mais tranquila. Você tem algumas formas de fazer isso, seja com equipamento, seja com lixa, com taquinho para canto, você pode estar utilizando todas essas formas. Então, por exemplo, se você vai lixar com a mão, manualmente, você tem que se preocupar que a sua mão vai pressionar a lixa em vários pontos diferentes, tá? Qual é a gramatura da lixa que normalmente a gente usa para dar um acabamento? Então, vamos lá. Primeiro, no reboco você pode meter uma lixa 80, que é uma lixa mais grossa, para tirar o excesso da poeira mesmo, tá? Na parede, como o acabamento tem que ser mais fino já depois que você aplicou a massa, aí você vai pegar uma lixa 120, 150. Se a massa estiver bem aplicada, sem muita rebarba, você pode botar uma lixa 150 só para quebrar mais as rebarbas e vir deixando a parede bem bacana. Se a massa estiver um pouquinho mais grossa, você vai usar uma lixa 120, que ela quebra um pouco mais as rebarbas e vai te dar uma condição melhor. Feito tudo isso, você vai lixar os cantos, tá? O bacana é você usar um taquinho ou com a lixa dobrada nele para pegar o cantinho e deixar ele bem afiado, e as quinas a mesma coisa, tá? Pega sempre um taquinho, ou um taquinho de madeira, ou compra aquelas espuminhas que já vem com a lixa, que fica bem bacana, tá? Qualquer loja hoje no Brasil já vende isso, no Brasil e fora, tá? Então você usa a lixa para acabamento 120, 150, lixa para antes de aplicar a massa 80, então você já conseguiu organizar toda a tua aplicação da massa corrida, tá? Feito tudo isso, o que você vai fazer? Lixou, você vai pegar um pano úmido, tá? Não molhado, úmido, e passar na parede tirando o excesso da poeira para deixar a parede preparada para a aplicação da tinta. Então você termina o seu serviço, finaliza e entrega a parede pronta para a próxima etapa. Não se esqueça, no final você faz a limpeza de 100% do seu local de trabalho. O vídeo de hoje foi esse. Eu acho que se eu dei o meu melhor aqui, eu mereço um like teu. Eu mereço que você encaminhe esse vídeo para o seu colega de trabalho.
se você é dono de uma residência, para o seu amigo que ele precisa saber como é feita a aplicação, porque isso daí é o dia a dia de todo pintor, é o nosso dia a dia, e essas são algumas das dicas que eu trago do meu dia a dia diretamente para você. E se inscreva no canal, ative o sininho e fique com Deus. Um abraço.